tarde. O último jogo com torcida aqui no Germano Krieger foi com um time de Série A pelo Campeonato Paranaense. E agora o primeiro com torcida na Série B também é de um time de Série A. Qual que é a tua expectativa nesse quesito? Boa tarde. Você me confundiu tudo, né, meu? Mas vamos lá. De time de Série A, torcida. O importante é poder voltar para casa e poder contar com o nosso torcedor, né? Então aqui já vou começar apelando já, pedindo a importância do torcedor vir e a ajuda que ele sabe que pode nos dar durante os jogos, durante esse jogo em específico. Uma oportunidade única, depois vamos jogar fora de casa. Então, mais uma vez, pedir para o torcedor nos apoiar, pedir para o torcedor comparecer em grande número, fazer realmente que a nossa casa seja a casa do fantasma mesmo, não só da torcida organizada, mas todo o torcedor ali, a gente poder trazer um estado anímico muito positivo para os jogadores, para a gente poder ter bom desempenho dentro do campo. E aí, obviamente, que pro Operário ter sucesso, o Germano é fundamental que ele seja um Germano participante positivamente, pulsante. Então, só da gente poder estar voltando para casa e ter o torcedor de volta do nosso lado, isso já é um fator para se comemorar. E aí fica, mais uma vez, e sendo repetitivo, o meu pedido em nome da equipe, do torcedor do nosso lado, para nos apoiar, para nos incentivar. Dificilmente a gente passa um jogo todo controlando, conseguindo ser melhor que o adversário. Nos momentos que o adversário estiver melhor do que nós, a gente precisa deles ainda mais nesses momentos. E independente do resultado, a gente conta muito com o apoio deles, porque é uma oportunidade única e a gente não quer deixar passar. Boa tarde, Moraes. A minha pergunta para você é em relação ao fato que aconteceu sábado em Salvador com o Renato Gaúcho. Aquela situação com o Jailson, né, que é presidente da Comissão de Árbitros da Federação Goiana, e ele vai estar aqui em Ponta Grossa amanhã no jogo Operário e Grêmio. A comitiva inteira do Renato foi ele soltando os cachorros em cima do que aconteceu. A minha pergunta para você é em relação a se te preocupa em alguma coisa toda essa pressão que o Renato colocou em cima da arbitragem. Falaram até que o Jailson estaria tentando o jogo aqui, mas não, ele está como assessor. Se isso te preocupa de alguma forma essa pressão do Renato? Não. Já tem bastante preocupação. Então, essa é uma que, além de eu não ter como controlar, a expectativa que eu tenho é que a minha equipe possa fazer um grande jogo. E que toda a equipe de arbitragem, passando por aqueles que estão na participação direta no campo e com tudo que envolve o VAR e a tecnologia, eles possam fazer o papel deles, que é, inclusive, passar desapercebido. Né? Quando o árbitro, talvez, ele sempre participa muito, mas quando ele fica não tendo tanta evidência, os jogadores que precisam estar em evidência, as equipes, de uma forma geral, eu acredito que esse é um bom papel que o árbitro pode proporcionar como um dos atores principais de uma partida de futebol. Na forma de controlar, na forma inclusive de se comunicar com os treinadores, com os jogadores em si. Então, independente do que aconteceu lá, até porque eu não estava presente, eu só acompanhei pela televisão, eu não posso opinar ou julgar também. Mas o que eu gostaria que acontecesse é que a gente pudesse ficar restrito a comentários dentro daquilo que vai ser o jogo e daquilo que as equipes vão fazer em si. O que o Renato, o tamanho a representatividade que o Renato tem hoje para o futebol brasileiro, eu entendo. Ao mesmo tempo, a expectativa que eu tenho é que as coisas possam ser resolvidas dentro do campo. Então, assim que eu tô. É um assunto que, para ser sincero, Dudu, não me preocupa, porque tá todo mundo vendo ali. Então, a questão é o que vai acontecer dentro do campo, aquilo que a gente pode fazer e controlar, que é estar bem preparado para enfrentar o Grêmio, saber aquilo que são os pontos fortes e as debilidades, aquilo que a gente precisa fazer para vencer o jogo. Esse é o foco principal. Tudo que fugir disso aí vai nos tirar a atenção e vai prejudicar o nosso desempenho. E como eu falei,
na resposta anterior, a importância que esse jogo tem por ser um tiro único. Então vamos ficar muito concentrados naquilo que é o nosso desempenho. Professor Rafael Gonais, boa tarde. Matheus, do canal do Carrica. Fala, Matheus. Professor, você tem uma virtude muito grande, o elenco do Fantasma, né, o elenco do Operário tem uma virtude muito grande, que é ditar, dar o jogo, dar o ritmo do jogo, muitas vezes, e 90% das vezes. E o que você projeta para esse jogo contra o Grêmio? Eu projeto, como eu falei, é um jogo que é uma oportunidade para nós, 2 jogos. Então, eu entendo a diferença que existe de um clube para o outro. Eu entendo isso. Sou muito consciente disso, da grandeza do Grêmio, do nível dos profissionais que trabalham no Grêmio, nível dos jogadores que estão no Grêmio. Ao mesmo tempo, quando inicia o jogo, tudo que possa ser externo, a gente vai fazer o máximo para diminuir essa diferença de um clube para o outro em relação à divisão, em relação a tudo que possa apresentar uma diferença, mas que dentro do campo a gente tem a oportunidade, com o nosso esforço, com a nossa capacidade coletiva de diminuir essa diferença ou até mesmo de superar, que foi o que aconteceu, por exemplo, nos jogos contra o Atlético. Então a gente conseguiu, através da nossa coletividade, através do nosso desempenho, apresentar desempenhos nos jogos, na maior parte do tempo, superior ao Atlético. E ao mesmo tempo eu sou muito consciente também que uma equipe desse tamanho, com essa qualidade, a margem de erro é muito pequena. E quando eu falo erro, eu não estou só falando de erro técnico, né? Estou falando, por exemplo, de uma falta de concentração, de um momento de bola parada, de uma instrução ou de uma função que está bem treinada e em determinado momento do jogo a gente deixa de executar, tanto para nos beneficiar quanto para algo que possa nos prejudicar. Então é um jogo que é cheio de detalhes e que a gente sabe muito bem que com uma equipe com essa qualidade a gente precisa estar em níveis competitivos. Então todas as dimensões do jogo, físico, tático, técnico, emocional, psicológico, tudo tem que estar muito alinhado para que a gente possa ser superior. E como eu falei, o jogo dentro de casa, a participação do nosso torcedor, aquilo que a gente pode fazer nos nossos domínios, isso precisa aparecer amanhã, isso precisa ficar evidente mais uma vez. Então, animicamente, eu conto muito com esse primeiro jogo. Gonais, Manuel, Rádio CBN, boa tarde. Boa tarde. Inicialmente, em relação a esse jogo contra o Grêmio, o que a torcida pode esperar em relação à postura do Operário? Uma manutenção do estilo de jogo, da tentativa de controle que a gente vem percebendo na maioria dos jogos do Operário nesse ano, inclusive contra o Atlético Paranaense, ou há uma análise também para buscar uma nova forma de jogar ou alguma adaptação para conseguir superar justamente uma equipe do Grêmio que tem uma qualidade de Série A, tem um elenco qualificado, tem um estilo de jogo até diferente um pouco do Atlético, um time bastante forte, a equipe do Grêmio. Como que você avalia isso e a perspectiva que o torcedor pode ter de como que vai ser a postura do Operário para buscar a vitória? Jogou muito bem contra o Atlético Paranaense, infelizmente o resultado não veio, agora mais uma vez uma equipe de Série A. Não, a postura igual. Isso aí não negocio. Isso aí é a nossa forma, desde o período que eu estou aqui, desde o começo, respeitar aquilo que é a história do clube, aquilo que fez o Operário chegar até aqui, a forma que vocês e os torcedores gostam de ver da equipe dentro do campo e aquilo que eu fui contratado para fazer. Então, o que eu tentei o tempo todo é montar um modelo de jogo que respeitasse todos esses aspectos. Eu creio que o torcedor ele se sente representado hoje, né? Então, muito mais importante do que os resultados, aquilo que a gente procura fazer dentro de campo, pensando em desempenho, pensando em representar vocês, representar o nosso torcedor e o esforço máximo. Então, só que eu tenho convicção também de que a gente não consegue fazer isso durante todo o jogo. Então, nos momentos que a gente não conseguir, como a gente vai lidar com isso? Então, o próprio Ituano
Teve momentos que a gente, no segundo tempo, que a gente não conseguiu ter um controle total, o jogo ficou um jogo sem controle mesmo, pelas bolas em disputas e etc. Então, como a gente passar por momentos de sofrimento, né? A partir do momento que a gente reconhece que não estamos conseguindo, o adversário está superior a nós. Mas nós vamos tentar, né? A gente entra em campo com bastante convicção do caminho que nós precisamos trilhar, e o respeito que a gente tem é ao mesmo tempo do tamanho da oportunidade que a gente enxerga. Então, a gente quer fazer, como eu falei, mais uma vez, o nosso torcedor, a oportunidade que a gente tem, a preparação para esse jogo, contando demais com todo o elenco, mas a essência em si permanece, né? Um time que pressiona e um time que tenta jogar. Então, se a gente conseguir estar numa noite eficiente, eu confio muito que a gente pode fazer desse primeiro jogo um primeiro jogo de resultado positivo. Boa tarde, Guanais. Nesses 2 primeiros jogos da Série B foi perceptível a sequência dada às peças do meio de campo. A pergunta vai mais como um sistema de meio campo em si do que individualmente para os atletas, mas eu gostaria de saber como você avalia o trabalho de meio campo que o Operário demonstrou até aqui, trouxe resultados, né, nessa ótima largada na Série B, mas pensando contra o Grêmio, como você avalia esse setor, especialmente falando da armação do time? Eu entendo a pergunta, eu não tenho como fragmentar a análise. Então, pensar em determinados setores, talvez você esteja pensando mais específico em Lindoso e Diniz. Também. Então, nas funções que a gente colocou ali para esses 2 jogos em específicos, com o Avaí que a gente tinha informação, mas a gente não sabia ao certo como o Avaí viria, e com o Ituano sim, a gente já tinha uma boa ideia do que esperar. Então a gente já tinha, através da opção dos 11 que iniciavam, aquilo que a gente poderia fazer com ideias diferentes, sem mexer tanto na equipe de uma forma geral. Então a participação do Índio trabalhando um pouco mais para trás, um pouco mais para frente, Lindoso e Diniz. Então eu vejo esse jogo contra o Grêmio diferente desses 2 jogos. Eu vejo um jogo diferente. Então, ao mesmo tempo que a construção de uma forma geral é sempre importante para que a gente possa ter controle através da posse da bola, é importante que a equipe como um todo seja equilibrada em todos os momentos. Então, eu estou pensando em algumas coisas diferentes para esse jogo, de acordo com aquilo que a gente vai tentar explorar da equipe do Grêmio, e principalmente algumas determinadas áreas e determinados conceitos que a gente treinou, que a gente vem trabalhando há algum tempo também para tentar surpreender, né? Tentar atingir essa eficiência ofensiva. Mas nesses 2 jogos, de uma forma geral, a equipe se portou de uma forma muito equilibrada, consistente, tanto para atacar quanto para defender. E também é uma forma da gente atuar. A gente tem mais de uma forma de atuar. Isso é mérito do trabalho de uma forma geral e da versatilidade do elenco também. Guanais, o jogo de amanhã é uma marca histórica. Pela primeira vez o Operário disputa uma 3ª fase da Copa do Brasil. No ano passado você até já respondeu essa pergunta, mas o momento era diferente. Qual que é a última conversa ali antes de entrar em campo? Vamos, boa. A gente está muito consciente assim, de que já estamos marcados aí por atingir uma etapa mais alta do clube nessa competição. Ao mesmo tempo, como eu falei, a gente está muito focado na oportunidade que a gente tem. E a gente sabe que, como eu falei, respeito o Grêmio, os profissionais que ali estão e etc., mas é uma oportunidade muito grande e nós confiamos naquilo que nós fazemos, né? Então, a gente sabe que encaixando um grande jogo, a gente pode vencer o jogo, né? Mesmo sendo um clube de Série A, mesmo sendo um clube que está disputando Libertadores e etc., a gente sabe que é um jogo de futebol. E principalmente no futebol, esse tipo de diferença de uma equipe para outra, em determinados momentos ela pode desaparecer.
né? Então esse é o nosso intuito, de conseguir fazer um grande jogo para que essas diferenças não apareçam, né? E eu confio na equipe, confio naquilo que a gente planejou para essa noite, e ao mesmo tempo o nível de concentração é elevadíssimo, porque qualquer deslize a gente sabe que a equipe deles vai nos punir. Então é uma eliminatória de 2 jogos, né? Então ao mesmo tempo que nas 2 primeiras fases a gente, pelo nosso desempenho, a gente foi privilegiado por vencer o jogo, agora um jogo só não basta. Ao mesmo tempo é o jogo que a gente tem dentro da nossa casa com o nosso torcedor, e a gente está muito concentrado em fazer valer, em fazer um grande jogo. Agora, você sempre fala da importância dos jogadores que fecham o jogo, né? Acho que foi esse o termo que você utilizou nas últimas entrevistas. E amanhã você não vai ter 2 que foram fundamentais nesses 2 últimos jogos, né? O Daniel Lima, que ajudou ali no gol do Marcos Leal contra o Avaí. O Daniel Lima, que deu o passe para o Ronald, que fez o gol na Itu. Esses 2 atletas não poderão jogar por força do regulamento da Copa do Brasil. O quanto isso mudou um pouquinho o planejamento, a ausência desses 2 jogadores mudou um pouquinho o planejamento para esse jogo de amanhã? Muda um pouco, ótima pergunta, Dudu. Muda um pouco, não completamente, e ao mesmo tempo, olhando para o copo meio cheio, aí é uma oportunidade para outros 2. Né? Então, dentro daquilo que a gente traçou de estratégia para a partida, nós já estávamos contando com essas 2 ausências, e sabíamos que outros 2 jogadores teriam que participar desse momento para a equipe de uma forma geral. Então, a gente vai ter preparado para ter também 2 entradas, para ter jogadores que fecham, né? Para ter uma equipe que inicia forte e para ter alternativas, né? Tanto para ser ainda mais agressivo, quanto para se precisar, por exemplo, reter um resultado, ou em caso de muita inferioridade em relação ao desempenho, em relação ao Grêmio. Então, tudo pode acontecer. Então, procuramos montar uma equipe que está convocada, que abranja tudo isso que a gente tem feito para os jogos também. E aí 2 oportunidades novas, né? 2 oportunidades novas. Esses 2 jogadores citados, o Ronald e o Daniel, já vêm com boas respostas, né? Eu considero sempre mais que 11, eu já falei isso para vocês, que figuram entre os titulares ali na minha cabeça, né? Que por mérito atingiram esse status. Então, jogadores que acabam tendo mais minutos, principalmente nesse primeiro momento da Série B, nessa segunda etapa do trabalho, e sabendo que está aberto. A gente tem um elenco que trabalha diariamente junto, que ninguém fica excluído, a gente tem um bom ambiente, graças a Deus, no nosso vestiário, e que todos têm a oportunidade no dia a dia de conquistar minutos, de conquistar uma vaga, né, para a equipe titular. Então, pensando jogo a jogo, acredito que isso tem funcionado bem para nós aqui, e é mais uma vez uma alternativa para iniciar e depois para fechar também. Professor, dando uma analisada no Grêmio, o Grêmio vem fazendo um rodízio muito grande de atletas também, devido ao calendário extenso que eles estão tendo. Como você pode tirar o melhor proveito nessa situação, tendo em vista que no segundo tempo da partida contra o Bahia lá, tiveram jogadores muito cansados, né? Como você pode tirar proveito desse daí durante a partida? Isso para nós aqui é difícil da gente mensurar. A gente pode tentar adivinhar, assim, né? Então, a gente sabe que provavelmente não vai ser o mesmo time que iniciou lá em Salvador. Ao mesmo tempo, é um time, uma equipe de Série A, com excelentes jogadores, né? O Renato conta com pelo menos 2 equipes ali que ele tem convicção de que podem iniciar os jogos. Então, independente de quem inicie, e depois os jogadores que vão entrar para o decorrer da partida são jogadores que com certeza vão manter um nível de performance alto. Então, não acredito que levamos nenhuma vantagem em relação a isso. É uma equipe já entrosada, que já vem com um trabalho de longo prazo. Então, foi o que eu falei na pergunta anterior, ele está focado naquilo que nós precisamos fazer para jogar os 100 minutos que tiver que jogar de uma forma equilibrada e procurando ser uma equipe eficiente. Boa tarde, Guanais. Boa tarde. Queria saber como que é para você chegar nessa marca, né, numa terceira fase da Copa do Brasil, tendo uma sequência já no clube, sendo um dos treinadores, né, com maior tempo dentro do clube. Como que é isso individualmente e também coletivamente, né, pro clube em geral, pro Operário? Sua pergunta é uma oportunidade também. É um privilégio enorme.
não só pensando na classe de treinadores, né, se vê essa semana mesmo quantos treinadores acabaram sendo destituídos dos seus cargos, e ao mesmo tempo ser o treinador, ser um dos líderes desse novo momento do Operário, né? Então, de conseguir estar tanto tempo aqui com a confiança da direção, com a confiança dos meus jogadores também, que isso é fundamental, né? Então eu fico feliz, honrado, lisonjeado de poder, me sinto privilegiado de verdade de poder estar aqui em mais uma coletiva, de estar de estar conseguindo trazer resultado para o clube também, né? Nós todos, né? O resultado é sempre obra de muitas mãos, trabalho de muitas mãos. Então eu fico muito feliz com a tua pergunta, fico muito feliz de ter de estar conseguindo participar dessas conquistas, de conseguir liderar essa equipe dentro do campo, principalmente nessas conquistas, as conquistas que são dentro do campo, as conquistas que a gente acaba também, muitos de vocês acabam não vendo aqui internamente. Hoje o clube, o Gabriel mesmo pode falar bem de uma época que saiu para uma época que volta, o que ele viu do clube de diferente. Então é um motivo de bastante alegria para mim, motivo de emoção de poder participar da história de um clube tão importante do futebol brasileiro, de vocês torcedores como são, e de respeitar, de ter uma relação boa com vocês, de respeito, de admiração. Então fico muito feliz de estar sentado aqui nesse momento para poder conversar com vocês e para poder de estar disputando essa terceira fase, sabe? Então a gente tem anseios e tem objetivos em relação às oportunidades, como eu falei. Ao mesmo tempo a gratidão é imensa de estar mais um ano aqui, mais uma coletiva aqui, mais uma pré-eleição, mais um jogo com torcida, mais um jogo dentro de casa, mais um planejamento com comissão técnica, com todos os jogadores. Então é motivo de bastante orgulho, de bastante alegria, e por isso que estou na expectativa de ver o Germano cheio amanhã, casa feliz, casa pulsante, e quem sabe ainda não é a etapa final, quem sabe a gente tem que sonhar com mais. Guanais, nessa linha de encontrar a torcida, né, amanhã, eu queria que você falasse sobre a importância em ter esse primeiro jogo em casa. Para além, claro, da presença da torcida, que faz toda a diferença no apoio, empurrando o time, mas pensando em uma decisão, né, de 2 jogos, como que você vê a importância desses primeiros 90 minutos serem jogados aqui em Ponta Grossa? Eu particularmente gosto de iniciar com a iniciativa, de ter o primeiro jogo nos teus domínios, assim. Eu gosto de iniciar, de tomar iniciativa, do que depois contar com alguma coisa. Eu prefiro, principalmente nesse caso, eu gostei mais de iniciar o primeiro jogo em casa do que fora, independente daquilo que vai ser o final da eliminatória. Mas se eu pudesse escolher, eu escolheria iniciar em casa. Então, cansou já falar do torcedor para ele vir amanhã? Importante o torcedor vir amanhã. Véspera de aniversário do clube também. Véspera de aniversário do clube, importante demais. E saber que à medida que a dificuldade aumenta, a gente precisa de mais força, de mais apoio. Então a gente vai enfrentar um gigante, né? Então é importantíssimo a gente operário ferroviário aqui pequenininho, mas a gente tem um desejo enorme, né? Uma fome enorme. Então é com isso que eu estou contando bastante. Já falei diversas vezes que nós não somos brilhantes, né, Dudu? Temos vários pontos a melhorar, todos nós, eu, os jogadores, a equipe, nosso dia a dia e etc. Mas a nossa fome é muito grande, né? Então com essa fome eu acredito que a gente tem condição de passar do Grêmio.